Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus caros. Boa noite, devotos do Senhor Krishna. Por favor, aceite as minhas reverências. Aqui estamos novamente, terminando o ciclo do dia de hoje. Cada dia é um ciclo e cada dia é nova lição, novo aprendizado. Aqui na consciência divina, na busca pela vida espiritual, nada é igual, tudo é renovado, tudo é novo, porque Krishna é nova Jovana. Krishna é sempre novo. Então o seu devoto, ele está sempre se renovando para cada vez conhecer mais a Krishna e se aproximar dele. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, né? A Associação dos Vaishnavas. Prabhupada criou a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, de forma a promover a Associação dos Vaishnavas. Porque uma pessoa que está buscando vida espiritual, uma pessoa que está buscando o conhecimento superior, ela deve se associar com pessoas que estão nesta mesma busca, nesse mesmo caminho, procurando progredir cada vez mais. O progresso na vida espiritual é de vital importância para aqueles que estão no caminho rumo a Deus. O caminho rumo a Deus deve ser acelerado, devemos correr o mais veloz possível. E a associação com os devotos leva a isso. Enquanto que a uma associação degradante, uma associação com pessoas que nos identificam com o corpo, que nos fazem pensar na vida material como sendo a única e verdadeira vida. Então, essas pessoas atrasam um pouco a gente no caminho espiritual. Você sai correndo e a pessoa está lhe puxando pela camisa, né? Aquele jogador que está querendo fazer o gol, né? Aí sai correndo, dribla um, dribla dois, aí vem aquele zagueiro e segura ele pela camisa e derruba ele no chão, né? E não deixa ele chutar e fazer o seu gol. Assim mesmo, tem muitas pessoas que nos identificam com o corpo, né? E essas pessoas que nos identificam com o corpo e puxam a nossa consciência para baixo, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de associação, porque esse tipo de associação é degradante. Ela nos tira dos trilhos da vida espiritual. Vai desencarrilhar o nosso vagão, e aí a gente vai rebolar pela ribanceira, perdendo assim a nossa chance de chegar mais rápido ao Senhor Supremo, ao Senhor Krishna. Então, Narada Muni, ele está tratando hoje sobre esse tema, né? Um tema que é muito importante, né? Prabhupada, ele sabia muito bem que o ser humano é um ser social, ele aprende com os outros. Por isso, Srila Prabhupada fez bastante esforço para criar uma sociedade, construir templos, né? Os templos não são museus, templo não é turismo, né? Para se fazer turismo espiritual, não, não é isso, né? Claro que algumas pessoas vão no templo para bater foto, para fazer museu, para pensar que a deidade é uma obra de arte, né? Tem pessoas assim, né? Porém, os devotos que estão realmente querendo avançar na vida espiritual, eles não são assim. Os devotos que entendem um pouco mais sobre vida espiritual, que estão mais seriamente buscando a sua elevação espiritual, eles vão no templo para se associar, para ter uma vivência espiritual junto com os outros devotos, para que aquilo impulsione a sua vida, para que lhe inspire a cada vez mais se dedicar, cada vez mais ser mais atencioso, né? Então, esse é o objetivo de uma sociedade ou de Vaishnavas, de devotos. Esse é o objetivo da ISKCON, esse é o objetivo dos templos, né? Promover esse tipo de associação, né? E pode se promover de tantas maneiras, né? Tem os meninos, né? A juventude, elas gostam muito de promover a associação com Kirtana,
fazendo Kirtana de 6 horas, 8 horas, 24 horas, o dia todo de Kirtana. Então, Kirtana é o canto do Santo Nome, né? Então, esse canto do Santo Nome em associação, porque eles gostam de fazer em associação. Quanto mais gente tiver, o clima do Kirtana fica cada vez melhor, né? Também outra maneira de promover a associação é fazer festivais, né? Festivais com praçada, né? É, teatro, né? E assim, e também ter aquela conversa com os devotos, né? Chegar lá e conversar, indagar deles, né? Procurar entender o devoto, né? Tem que procurar entender, né? Porque se não entende o devoto, você vai associar-se com ele e aí você vai crucificar ele, né? Como fizeram com Jesus Cristo, como fizeram com Haridasa Thakura, chicotearam Haridasa por 21 mercados. Então a gente tem que entender os devotos, não é fácil de entender os devotos, não. Se a gente só entende se a gente tiver uma audição submissa com eles, né? Conversar muito submissamente, muito amavelmente, aí a gente pode ter uma associação benéfica que vai nos ajudar a compreender o devoto e assim o devoto vai nos ajudar a chegar até Krishna e acabar com essa existência material, né? Já está bom, né? Nascimento, velhice, doença, morte, eu acho que está todo mundo já cansado disso, né? Quem aqui quer adoecer, quem aqui quer envelhecer, quem aqui quer morrer, né? Acho que ninguém, né? Só um cara que tiver meio desajustado, aí diz, eu quero envelhecer, eu quero adoecer, eu quero morrer, eu quero sofrer. Então tem que procurar um psicólogo, você não está normal. A sua cabeça não está funcionando normalmente, porque a cabeça normal quer ser feliz. A cabeça normal quer ter uma estabilidade, não quer ser instável, né? Então esse mundo material é super instável. Ok, gente, então esse é o tema de hoje, né? Que vai ser tratado para a gente refletir hoje à noite e relaxar com esse tema transcendental sobre a vida espiritual, como encarar a vida espiritual, né? Então, ao vivo, nós temos aqui sempre o Jair Nityananda, né? Ele já colocou um comentário aqui, deixa eu ler aqui no chat. Hare Krishna, boa noite, Prabhu, que tenhamos muitas noites como esta, onde saboreamos o néctar, sempre ansiamos. Hare Krishna, exatamente, o néctar que sempre ansiamos é ouvir sobre Krishna, né? É discutir a vida espiritual na associação com os devotos. E agora a gente aproveita a tecnologia moderna, que mesmo essa distância que a gente está, né, Jair Nityananda, mais de 1.000 quilômetros de distância, ainda assim a gente pode se associar através dessa maneira cibernética, né, dessa maneira da internet, né? Então é isso. A todos, vamos ler o Narada Bhakti Sutra, o verso é o verso 43, né? Ok, então o verso 43 diz, vou ler o sânscrito. Do Sangam Sarvataiva Tyajaha. Vou ler novamente. Do Sangam Sarvataiva Tyajaha. Então a tradução é: em definitivo, deve-se abandonar toda sorte de companhia degradante. Significado: depois de declarar que a companhia dos devotos puros é tão boa quanto estar com o Senhor Supremo, Narada nos informa dos efeitos destrutivos das más companhias. Como mencionamos anteriormente, o Senhor Chaitanya certa vez definiu um Vaishnava como aquele que abandona a companhia de pessoas mundanas e não devotos. A Satsanga Tyaga Vaishnava Achara. Chaitanya Mahaprabhu enunciou especificamente diferentes tipos de Asatsanga: Striya Sanga, Eka Asadu, Krishna Bhakta Ara. Um Vaishnava
deve evitar estrie-sangue, aqueles que se juntam livremente a mulheres, a, e também deve afastar-se dos Krishna abhaktas, aqueles que não são devotos de Krishna. Isso se refere especificamente aos Mayavadis. Então, estria-sangue, né? A gente tem a experiência, né? Que a maioria das pessoas são desse tipo de estria-sangue, né? Estria-sangue é aquela pessoa suja, tem a boca degradada e as atitudes degradadas. Ele só pensa nas partes baixas do corpo, né? É uma pessoa tem uma mente totalmente materialista, só pensa no gozo dos sentidos e no gozo dos sentidos bastante egoísta, bastante grosseiro. Você tem que evitar conversar com essa pessoa, porque ele vai trazer para a sua mente coisas mundanas que você está tentando evitar, certo? Pensar em coisas mundanas, coisas baixas, degradantes, você tenta evitar. Então, se você se associar com elas, ela vai conversar com você e vai contar histórias mundanas, vai falar de coisas mundanas, pessoas mundanas, relações mundanas com o sexo, entende? Seja do sexo oposto, do mesmo sexo, qualquer tipo de relação assim mundana, conversar sobre a intimidade, é isso que eles gostam. Aí isso faz com que a sua mente se desvie dos pés de Krishna para pensar em coisas degradantes. Então a gente tem que evitar esse tipo de associação, né? A gente fala um pouco de Krishna, mas se ele começa a falar, insistir em falar de coisas mundanas, você tem que mostrar que uma pessoa educada não fala sobre essas coisas, né? As pessoas educadas, não precisa nem ser as pessoas devotos, né? Devotos espiritualmente e buscando vida espiritual, mas uma pessoa educada não fala de intimidades e de coisas degradantes, nem usa linguagem chula, né? Linguagem baixa. Então, tem que ficar bem claro isso e colocar limites nas pessoas que nós temos, de qualquer forma, sair para as ruas e estar com elas, né? Mas dentro dos limites, a gente não tem que ouvir qualquer lixo que elas queiram depositar na nossa mente, né? Então, a gente procura ter uma postura espiritual, mostrando que esse tipo de conversa e associação não para pessoas educadas e civilizadas. Ok, então vamos continuar aqui. Um Vaishnava deve evitar estrie-sangue, aqueles que juntam, já li isso aí. O senhor Kapila afirma: a obsessão e o conhecimento que recai sobre um homem devido ao apego a qualquer outro objeto não são tão completos como aqueles resultantes do apego a uma mulher ou a amizade com homens apegados a mulheres. Então isso aí é um fato que a degradação do sexo é muito forte no mundo material, né? Então no Bhagavad Gita o sexo é descrito como Maitunya Agra, as algemas da vida sexual. Então esse tipo de degradação a gente tem que evitar o máximo possível. E as pessoas que estão muito apegadas, absortas, que tudo para elas é sexo, como Freud explica, né? Então, essas pessoas não são boa associação. Essas pessoas não levam sua mente para Krishna, muito pelo contrário. Elas afastam sua mente de Krishna e lhe tiram o entusiasmo de servir a Krishna. Então, essa vida assim de pensar que o prazer máximo da vida, o néctar pelo qual sempre ansiamos, é um saco de excremento, né? Então, esse prazer, esse conhecimento não é para nós aceitável, né? Devemos evitar com pessoas que têm esse tipo de companhia, né? Devemos ter pena delas, né? Claro, pena, né? A pessoa está sofrendo, vai sofrer, né? Porque ela é bastante degradada, né? Assim, ela pensa que é o corpo
e as pessoas que se relacionam com ela identificam ela como mulher, homem, né? Preto, branco, loura, bonita. Isso tudo é material e a pessoa vai ficar frustrada e as pessoas que procurarem ela ou procurarem ele buscando isso vão ficar frustrados. Né? Então a gente tem que procurar evitar isso aí. Em Kali Yuga, somos constantemente convidados a nos envolvermos com sexo ilícito através de propagandas e programas televisivos. A mistura social a mistura social irrestrita entre homens e mulheres é uma grande distração no caminho espiritual. Né? Então, as pessoas estão tão apegadas, né, à vida sexual que aí fazem revistas, fazem televisão, colocam em todo lugar e isso é a Kali Yuga, você é bombardeado, né? Então, assim, o devoto tem que estar sempre cantando Hare Krishna, né? Porque senão a mente vai, mesmo que ele tente, só se ele for para a floresta, só se ele for para a floresta, mas se está na cidade, se está vivendo, ele é bombardeado, ele tem que estar sempre cantando Hare Krishna, e principalmente o jovem, né? As pessoas mais velhas, assim, têm o desejo sexual, mas é menos forte, né? Porque não está com os hormônios assim tão apurados, né? Já fica mais velho, o corpo já está cansado, né? O gozo do sentido exige muita energia, né? Então, mas mesmo assim, ele tem que ter muito cuidado para não desviar sua mente de Krishna, porque ele pode não ter energia para fazer, mas com certeza ele tem energia para pensar. Então, e o pensamento desviando de Krishna é perigoso. Esse pensamento que se desvia de Krishna é perigoso. Ok? Então vamos lá. As declarações sobre as mulheres não devem ser tidas como uma crítica às mulheres. Claro, como uma classe. Isso é importante. A crítica é o apego ao corpo. A crítica é ao se deixar envolver pelo gozo dos sentidos. Né? Então, nem vamos criticar os homens, nem vamos criticar as mulheres, né? Nem vamos criticar os homossexuais. Ninguém tem culpa. O culpado é a influência do gozo dos sentidos, que você se deixar levar. Você se deixar levar. Assim como uma mulher é frequentemente o símbolo de Maya, para o homem, o apego a homens também é o principal emaranhamento para uma mulher. Como o Senhor Kapila declara, uma mulher, portanto, deve considerar seu esposo, sua casa e seus filhos como um arranjo da energia externa do Senhor para a sua morte, assim como a doce canção do caçador é morte para o veado. Então, tem uma técnica de caçar veado na Índia, não sei se aqui no Ocidente tem, né? Ele toca uma flautazinha, o veado fica encantado com aquela flautazinha, aí o caçador acerta uma flecha nele. Ele fica paradinho, encantado pela canção. Assim também, assim, os prazeres da vida material, né? Que aí ele cita uma boa casa, filhos, esposa bonita, né? Assim, luxo, riqueza, isso tudo deixa a alma meio atabalhoada, meio perturbada. E isso só facilita que a morte a pegue com mais facilidade, né? A morte significa, a morte vai pegar todo mundo, né? Mas acontece que você vai pegar morte após morte, repetidas mortes nessa existência material, né? Ok? Então não só você vai morrer, porque morrer todo mundo vai morrer. Agora vai ficar morrendo repetidamente, e aí é outra história. Morrer repetidamente significa que você está apegado a esse mundo e quer ficar nesse mundo de morte. Bonito e louco. Então vamos continuar. Como o Senhor Kapila declara, já li isso aqui, Srimad Bhagavatam 3, 31, 42. É claro que não é possível restringir completamente os sexos opostos de se associarem,
Diante disso, a abordagem positiva é colocar Krishna no centro da vida. Se um homem e uma mulher vivem em um casamento consciente de Krishna, transmitindo seu apego central a Krishna, o relacionamento desse casal pode se tornar uma fonte de rejuvenescimento espiritual. Então, assim mesmo tendo vida sexual, um casal pode se dedicar a servir a Krishna, né? Cozinhar para Krishna, fazer programas de distribuição de prachada, fazer namarrata em sua casa, chamar os amigos, cantar Hare Krishna, né? Fazer doações para ajudar o templo. Então, isso aí é uma vida, mesmo tendo assim, associação, e mesmo tendo filhos, vida sexual, entende? Eles não se degradam, porque o centro da sua vida não é o sexo. Quem coloca o centro da vida no sexo se degrada, porque aí a pessoa nunca fica satisfeita. Mas se o centro é Krishna, imediatamente vem a satisfação, e você pode passar a vida inteira com sua esposa, em consciência de Krishna, fazendo pregações, educando seus filhos, tornando a sua casa um templo, tornando sua casa um templo. Então essa é a vida que Prabhupada estabeleceu para os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, vida que Prabhupada queria de seus devotos, que ele espera de nós, é isso aí, né? Não quer a separação completa. E mesmo você pode ter muitas amizades com o sexo feminino, não ter nenhum interesse em sexos, desde que você coloque Krishna no centro, você pode ter muitas amizades com muitas devotas sinceras, que também estão colocando Krishna no centro, e não ter nada com vida sexual, porque Krishna é o centro. Você tem só a sua esposa, se você está na época de procriação, então você vai ter um interesse com ela, né? Mas depois que passou a época, até a esposa ela se torna uma amiga e ajuda mais ainda na vida espiritual e tira esse foco da vida sexual, né? Quando o Senhor Chaitanya diz que a pessoa deve evitar os não sadhus, faz referência a pessoas que não seguem os princípios básicos da vida religiosa. Por exemplo, todo devoto consciente de Krishna segue os 4 regras, mas os não sadhus sempre se dão ao sexo ilícito, ao consumo de carne, à intoxicação e aos jogos de azar. Se um devoto começa a permitir-se intensamente a companhia de não sadhus, ele, por fim, tomará os hábitos deles para si, a despeito de todo o seu conhecimento e treinamento. Então a gente tem visto isso, né? A gente às vezes dá uma olhadinha aí no Facebook, né? E vê que alguns devotos, às vezes, se desviam um pouco, né? Assim, colocam e se expõem assim, como, assim, não comer carne não, mas às vezes expõe assim, uma intoxicaçãozinha, ou então um apelo sexual, né? Então a gente vê isso aí, né? Mas isso aí é porque o devoto ele perdeu a associação, né? Aí é que está a força da associação, né? Aí se perde essa força da associação, aí assim Kali Yuga é muito forte, né? Kali Yuga tem não só muitos propagandas, mas tem muita filosofia, né? Muita filosofia, muitos pensamentos, né? Para você se degradar, se aceitar aquela filosofia da degradação, né? Kali Yuga, as pessoas podem não ser inteligentes para compreender a vida espiritual, mas elas são muito inteligentes para justificar o gozo dos sentidos. Em Kali Yuga são inteligentes, viu? Para justificar o gozo dos sentidos, são muito inteligentes, né? Então tem muita habilidade de mostrar que o caminho da felicidade é o gozo dos sentidos. São muito inteligentes em relação a isso. Agora, para a vida espiritual, tem não. Jai Hare Krishna. Vamos acabar aqui. A minha live hoje durou muito. Esse tema aí é muito polêmico, né? Polêmico esse tema. Entende? O tema de não aceitar o gozo dos sentidos, não se associar com os não devotos. Esse tema é muito polêmico.
tá? Então, eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua, tá? Ainda tem uma outra parte do significado. Muito obrigado, Hare Krishna, Jairityananda está aí, eu estou vendo que chegou mais uma pessoa, deixa eu ver se colocou alguma coisa no chat, não colocou, então não sei quem está aí, mas, de qualquer forma, seja quem for, aceite minhas sinceras reverências. Hare Krishna, e vamos dar o nosso boa noite novamente, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vai ficar gravado aí no canal, não esqueçam de dar o seu like para nos entusiasmar a continuar fazendo.